Fala pessoal, beleza? Vou mostrar aqui para vocês, né, a aplicação conjunta, tá? Como que a gente faz aqui um levantamento utilizando ângulo de deflexão, tá? De uma poligonal aberta associada com irradiação, tá? Ou irradiações. Então eu coloco ponto 1, 2, 3 e 4. Vou mostrar aqui para vocês, olha só, esse ângulo de deflexão aqui é a deflexão à direita, tá? De 1 para 2. Lembrando que ângulo de deflexão é ângulo que o alinhamento forma com o prolongamento do alinhamento anterior. Então, o alinhamento 2, 4 forma este ângulo aqui de deflexão à esquerda, com o prolongamento do alinhamento 1, 2, tá certo? E então, olha só, esse aqui... Vamos supor que eu forneça aqui o azimuth, vou colocar aqui o norte, tá sendo norte magnético. Esse azimuth inicial, então tem um azimuth de 1 para 2, aqui, desculpa, aqui é 2, tá? E aqui 3. Tem esse azimuth inicial, tem a distância de 1 para 2, distância 2 para 3, distância 3 para 4. Repare que tem um azimuth, ângulo de deflexão, à direita e à esquerda, e agora eu vou colocar aqui, ó, vou colocar uma irradiação aqui do ponto 2, que eu vou colocar 2.1. Então, qual que é o ângulo de deflexão da irradiação 2 para 2.1? É este ângulo daqui, ó, tá? Eu tenho uma deflexão à esquerda, tá? Deflexão à esquerda de 2 para 2.1. E daqui, vou pegar uma irradiação aqui, olha só, vou chamar de 3.1. Tá? Tenho este ângulo de deflexão aqui, ó. Então, deflexão à direita de 3 para 3.1. Então, repara o seguinte, a poligonal aberta é a poligonal 1, 2, 3, 4, tá? Então, tem uma poligonal aberta, vou colocar aqui, ó, poligonal aberta. E eu vou considerar aqui, ó, esse ponto aqui como uma irradiação. Irradiação. Vamos supor que isso aqui poderia ser um poste, um meio-fio, é um ponto de detalhe, tá certo? É uma árvore, pode ser um ponto de divisa, tá? De um lote de terreno e por aí vai. Então, como que você calcularia isso daqui? Como que eu calculo as coordenadas, tá? Então, veja bem, primeira coisa, eu vou fornecer também as coordenadas x de 1, y de 1, tá? Essas coordenadas aqui vão evitar que este levantamento aqui sofra uma translação, tá? Então fica aqui uma translação e a orientação, para isso que serve o azimuth inicial, do alinhamento inicial, é orientar o levantamento topográfico. Então essa orientação em relação a essa direção do norte magnético, tá? É dado pelo azimuth inicial. E eu quero calcular o que? Eu quero calcular as coordenadas do ponto 2, 3, 4, 2.1, 3.1. Primeira coisa que vocês têm que fazer é o seguinte, é calcular as coordenadas da poligonal aberta, tá? Lembrando que essa poligonal aberta aqui não tem como verificar o erro angular de fechamento nem linear, tá certo? Então, eu tenho o seguinte, x do ponto 2, tá? X do ponto 2 vai ser igual a x do ponto 1 mais a distância, tá? De 1 para 2 vezes seno do azimuth de 1 para 2. Y do ponto 2 vai ser y do ponto 1 mais a distância horizontal de 1 para 2 vezes cosseno do azimuth de 1 para 2. Tá certo? Tá. X do ponto 3 é igual a x do ponto 2. Ó, repare que agora o x do ponto 3 depende do x do ponto 2. Mais a distância de quem? 2 para 3. A distância 2 para 3 vezes seno do azimuth de 2 para 3. Y do ponto 3 vai ser igual a y do ponto 2 mais a distância horizontal 2 para 3 vezes cosseno do azimuth 2 para 3. Tá? E para finalizar aqui a coordenada do ponto 4, tá? X do ponto 4 é igual a x do ponto 3 mais a distância horizontal de 3 para 4 vezes seno do azimuth de 3 para 4.
y do ponto 4 é igual a y do ponto 3 mais a distância horizontal 3 para 4 vezes cosseno do azimuth de 3 para 4. Ou seja, pessoal, o que eu calculei aqui foram as coordenadas dos pontos da poligonal aberta, tá? Se você chegou até aqui, curta o vídeo aí, né? Se inscreva no canal, compartilhe com seus colegas, tá? E aí, olha só, o que a gente vai fazer? Repara, o azimuth de 1 para 2 foi dado. O azimuth de 2 para 3 eu não tenho. O azimuth de 3 para 4 também não tem. As distâncias foram medidas em campo, tá? Distância horizontal de 1 para 2, distância horizontal de 2 para 3 e a distância horizontal de 3 para 4, tá? Assim como essa distância aqui e essa aqui. Então, eu tenho que calcular o azimuth. Meu Deus, como que eu calculo isso daqui? Olha só, este aqui é a direção do norte, ó, norte magnético. Este daqui é a direção do norte magnético. Então, o azimuth seria este ângulo aqui, ó, de 2 para 3. E o azimuth aqui, 3 para 4, é este elemento. Beleza? Então, eu tenho um azimuth aqui de 2 para 3 e esse azimuth aqui de 3 para 4. Como que eu calculo esse azimuth? Tá? Veja bem. Este azimuth daqui, olha só, este elemento aqui, que é o azimuth de 1 para 2, eu tenho. Então, se eu fizer, olha só, azimuth de 1 para 2 mais a deflexão à direita de 1 para 2, dá o azimuth de 2 para 3, tá? Então, vamos lá. O azimuth de 2 para 3 que eu quero vai ser igual a azimuth de 1 para 2 mais a deflexão à direita de 1 para 2, tá certo? Ó, mais uma vez eu mostro. Ó. Este ângulo aqui é igual a este. Este ângulo aqui é a deflexão à direita. Então, o azimuth de 2 para 3 é o azimuth de 1 para 2 mais a deflexão à direita de 1 para 2, tá? Agora, olha só, o azimuth de 3 para 4. O azimuth de 3 para 4 vai ser esse ângulo daqui. Se eu pegar, olha só, este ângulo daqui é o azimuth o quê? De 2 para 3. Então, se eu fizer o azimuth de 2 para 3 menos a deflexão à esquerda de 2 para 4, dá o azimuth de 3 para 4. Então, o azimuth de 3 para 4 é igual ao azimuth de 2 para 3 menos a deflexão à esquerda, que é de 3 para 4. Tá certo? Então, calculei os azimuths. Maravilha! Então, agora eu consigo calcular as coordenadas de todos os pontos. Lembrando que essas coordenadas aqui, olha só, foram dadas, tá? Fornecida. Para evitar o que? Translação. Assim como o azimuth foi fornecido, foi medido do azimuth inicial, aqui do alinhamento inicial, para evitar a translação. Beleza. Feito isso, né? A gente vai fazer o seguinte, ó. Calculamos todas as coordenadas dos pontos da poligonal aberta. Vamos calcular agora as irradiações. Como que eu faço? Ó, lembrando que a irradiação 2.1 foi executada a partir do ponto 2. Então, a coordenada do ponto 2.1 vai ser calculada com base nessa coordenada do ponto 2. A irradiação 3.1 foi calculado, foi observada aqui essa irradiação a partir do ponto 3. Então, essa coordenada deverá ser calculada a partir do 3. Certo? Certo. Agora, olha só. Repara que em todos os elementos aqui eu precisei da distância. A distância foi medida, tá? Precisei do azimuth. Então, como que eu calculo o azimuth de 2 para 2.1? Vamos lá. Graficamente, olha só. Eu tenho este ângulo, tá? O azimuth de 2 para 2.1 é esse elemento todo aqui, ó. Tá? Então, basta eu fazer o seguinte, olha. Se ele pega esse valor todo aqui, o que eu tenho que fazer? Olha, este elemento aqui é o azimuth de 1 para 2. Tá? Agora, veja, se eu pegar 360 graus menos a deflexão à esquerda, vai me dar este elemento aqui, ó. Tá? Vai me dar este elemento. Se eu somar este valor aqui com esse azimuth de 1 para 2, dá o azimuth de 2 para 2.1. Então, vou fazer isso, olha. Vai ser 360 graus menos a deflexão à esquerda.
Então, deflexão à esquerda de 2 para 2,1. Então, ó, mais uma vez, se eu fizer 360 graus, tudo, menos esse elemento aqui, vai me dar este elemento. Se eu somar com o azimuth de 1 para 2, dá o azimuth de 2 para 2,1. Então, mais o azimuth de 1 para 2. Tá certo? Agora, como que eu calculo o azimuth de 3 para 3,1? Vai ser igual. O azimuth de 3 para 3,1 é este ângulo daqui, ó. Tá? Então, olha só, se eu fizer o azimuth de 2 para 3 mais a deflexão à direita, eu encontro o azimuth de 3 para 3,1. Então, o azimuth de 3 para 3,1 é o azimuth, tá, de 2 para 3 mais a deflexão à direita de 3 para 3,1. Calculados os azimuths, agora eu faço o que? Calculo as coordenadas. Então, x do ponto 2,2,1. Opa, desculpa. Vai ser x de 2,1. Vai ser igual x de 2. Por que x de 2? Porque eu fiz a irradiação do ponto 2,1 a partir desse ponto. Então, tem que usar essa coordenada aqui para calcular. Vai ser igual ao quê? Mais a distância horizontal de 2 para 2,1 vezes seno do azimuth de 2 para 2,1. O azimuth que eu acabei de calcular aqui. Y de 2,1 vai ser igual a y de 2 mais a distância horizontal de 2 para 2,1 vezes cosseno do azimuth de 2 para 2,1. Tá certo? E agora a última irradiação, né? Lembrando que aqui são as irradiações, ó. Irradiações, tá? Os azimuths. Eu tenho que, olha só. Quero calcular essa irradiação agora. Vai ser x de 3,1 é igual ao quê? Veja bem, eu calculei, fiz a irradiação deste ponto aqui a partir do ponto 3. Então, vou usar essas coordenadas aqui como referência. Então, x do ponto 3 mais a distância horizontal de 3 para 3,1 vezes seno do azimuth de 3 para 3,1. Beleza? Y do ponto 3,1 é igual a y do ponto 3 mais a distância horizontal de 3 para 3,1 vezes cosseno do azimuth de 3 para 3,1. Beleza, pessoal? Então, assim, olha só. Deixa eu até colocar aqui para vocês, né? Se for o caso aí, copiar. Então, cálculo das coordenadas dos pontos irradiados, né? Irradiados. Detalhes. Então, calculamos desta forma. Beleza? Então, veja que a gente teve uma associação aqui do levantamento por caminhamento, utilizando o ângulo de deflexão associado aí ao método das irradiações. Espero que vocês tenham entendido aí o conteúdo do vídeo, tá? Deixe aí nos comentários se alguma dúvida e também do local de onde você está assistindo esse vídeo e compartilhe o mesmo. E se inscreva no canal. Um abraço, até mais.